Olá, tudo bem? Sou a professora Nara, leciono ensino religioso para o 8º ano CEPI Presidente Castelo Branco. Nesta 11ª aula, nós iremos falar sobre religião, Covid-19 e o depois, práticas religiosas, seguidamente ilustrações sobre as grandes religiões. Vamos lá? A pandemia obrigou as pessoas a ficar em casa. Alguns puderam, outros não, o que trouxe o imperativo de um reaprendizado da convivência com familiares. Colocou o desafio da empatia e o pensar no cuidado de outras famílias. A pandemia trouxe a necessidade de uma profunda reflexão sobre a vida em comunidade. O que passa por pensar na fé, na relação com as pessoas, mas também nas injustiças sociais, as mulheres, os negros, as crianças, moradores das periferias, né, os desabrigados, também estão sofrendo muito com a pandemia. Em uma relação de condição de isolamento social, os participantes reforçaram a importância de todos ficarem em casa como forma de proteção. Durante o isolamento, as instituições estabeleceram novos arranjos para as atividades cerimoniais. Os grupos que normalmente organizam orações coletivas têm orientados para fazê-los em casa, através das atividades virtuais, além, né, também das orações em família. Têm ocorrido celebrações, culto, rezas, né, com os templos ou casas fechadas, na participação somente com os líderes religiosos. Agora, por exemplo, a gente percebe que com 30% em todas as instituições estão acontecendo também essas celebrações. Vamos aqui fazer algumas reflexões sobre a sociedade pós-pandemia, com os elementos comuns presentes nas diversas falas que nesse artigo traz para nós da forma que os seguem. Nesse momento de crise sanitária, os seres humanos são chamados a reaprender a viver. Essa deve ser a grande lição, olhar outros humanos. E devem ser também, não só aos seres humanos, aos seres vivos geral, né, com respeito. O sagrado está na convivência e na empatia, como eu sempre falei para vocês. Olhem para as pessoas como vocês gostariam que olhassem para vocês, enquanto protagonistas, enquanto, né, pessoas que estão aí nas suas casas, nas comunidades religiosas de vocês. Então, hajam com respeito, com todos os valores humanos que já foram inculcados de vocês desde o seu nascimento, ok? Então, é necessário amar ao próximo como a nós mesmos. Faz-se urgente deixarmos o individualismo de lado para viver uma sociedade coletiva, deixar para trás o eu e pensar no nós, construirmos o nós. A educação humanizada, e ela deve ser voltada para a colaboração e não para a competição. Temos aí também a questão do viver com o essencial, evitar desperdício, né? O ser humano precisa aprender a viver com simplicidade. O capitalismo nos estimula a querer ter muito mais. Então, nós precisamos aprender a viver com aquilo que realmente é necessário ou essencial. Vivemos em uma sociedade com base na acumulação econômica. Isso precisa ser repensado, porque senão essa economia ela não é direcionada, não é, quer dizer, enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco. Entendem o que eu falo? Cuidar do planeta, como a gente sempre fala, a questão da sustentabilidade, a questão da reciclagem, a questão de tudo isso, né? Do não desperdício, de nada, de alimentos, de nada, do reaproveitamento em tudo, porque a natureza agradece isso aí. É urgente e necessário de cuidar do nosso planeta e não permitir, por exemplo, desmatamento, poluição, utilização de agrotóxicos. Aprender a dominar a natureza não é simplesmente fazer a nossa vontade,
É necessário um posicionamento político, ético e ecológico responsável. E vocês, meus alunos do 8º ano, vocês sabem muito bem quais são esses valores, porque já vocês, além de ter levado de suas casas, vocês também aprenderam no CPI Presidente Castelo Branco. Valorizar a ciência, é fundamental a valorização da ciência, contudo, os avanços nessa área não pode ter como prioridade atender aos interesses econômicos, mas sim a produção do conhecimento a favor da vida e da preservação do planeta. Mais uma vez, reforço, cuidado, atenção, olha o descarte né, não é lixo, dos recicláveis, dos não recicláveis, dos orgânicos. Você mesmo em sua casa pode fazer a grande diferença. Outro é o sistema econômico. Para uma nova relação entre os seres humanos e de nós como planeta, é necessária mudança do atual sistema econômico. O capitalismo se preocupa mais com o lucro do que com as pessoas. O sistema mostrou-se ineficaz na proteção durante a pandemia, na sociedade, por falta de relações de trabalho dignas ou estruturas públicas de saúde adequada. Educação e saúde. Precisamos de políticas públicas adequadas para a população, fortalecimento de políticas de educação com princípios colaborativos e de saúde. O SUS, por exemplo, precisa atender a toda a sociedade. A dignidade humana deve ser o mais importante nesse paradigma. Olha só, vocês estão vendo aí, quando nós estamos falando em relação às vacinas, né? Então precisa dessa amplitude, desse olhar mais carinhoso para essas áreas. E vocês, enquanto estudantes, têm que ter noção, têm que ter conhecimento sobre isso. Não basta cruzar os seus braços e ficarem apenas ali, só de ladinho olhando, não. Vocês têm que conhecer. Temos algumas curiosidades. A pandemia do coronavírus evidenciou os problemas sociais brasileiros, mostrou-nos a sua dimensão e a urgência de enfrentá-los. O modelo econômico neoliberal vigente em nosso país, que se trata, o enxugamento do Estado com as privatizações, desmonte de projetos sociais, retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras como fatores, de modernização, não deu conta de resolver os problemas trazidos pela necessidade de uma parcela das pessoas. Ficar em casa para se proteger, isso agravou a pobreza. O Estado está assim, num país onde a concentração de renda está na mão de poucos. Então, isso é preciso ser refeito e revisto para equilibrar as igualdades sociais. A sociedade atual, conforme ponderado pelos religiosos, precisa repensar valores que orientam as decisões pessoais e coletivas, sobretudo as decisões com valores humanos, voltados para a colaboração, para uma cultura de paz em que prevaleça o respeito à diversidade. Utopia, como foi falado na aula anterior, tudo bem, mas ela que faz a nossa sociedade seguir caminhando. Nós não vamos deixar de sonhar, nós não vamos deixar de acreditar, porque nós não vamos nos acomodar. Temos texto 2 que fala, gostaria que vocês lessem, que falam sobre questões do dia a dia. Temos o texto 3, que fala sobre as ilustrações das grandes religiões. Temos, posteriormente, as questões que eu gostaria que vocês abordassem da temática vista com muito carinho, com muito respeito, e respondessem e refletissem, porque vocês têm capacidade e competência para isso. Por exemplo, questão 1, de acordo com o estudado até aqui, responda: para que serve a religião? Não sei se vocês não souberem, além de ter todo o contexto aí das aulas anteriores, vocês podem estar questionando seus responsáveis também. O que confirma o retorno da prática religiosa nos dias de hoje? Por que vocês acham que as pessoas estão mais interessadas nas religiões hoje? Por que está voltando mais esse lado sagrado? Independente, aqui não estamos especificando religião nenhuma, porque cada família tem a sua, certo? Ou às vezes nem tem, e devemos respeitar a diversidade cultural e religiosa, como já teve uma aula aqui também sobre isso. Como se explica o fenômeno religioso atualmente?
Por que você acha que as pessoas estão mais voltadas para esse lado religioso hoje? Na questão 2, pedi que vocês analisassem essas afirmativas e reescrevessem com as suas próprias palavras. O que vocês entendem isso como? Religião é crença em seres espirituais. Religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas às coisas sagradas. A religião dá um sentido último à sua própria existência e ao conjunto do mundo e da história. São grandes pensadores que nos fazem refletir sobre isso. Eu gostaria de ver você, enquanto jovem protagonista, né, um adolescentezinho aí, o que você pensa sobre essas frases? Na questão 3, nós temos, nesse momento em que enfrentamos uma pandemia de coronavírus, o que podemos fazer para demonstrar amor e fazer o bem às pessoas ao nosso redor? É só na família? Na família a gente já demonstra. Ou se não demonstra, a gente tem que ter um olhar mais caridoso, né? Igual eu falo para vocês, como olhar ao outro como gostaria de olhar para si. Mas tudo com respeito, tudo, né, tudo nos seus limites, certo? Em sua opinião, na questão 4, é possível dividir bem o tempo entre estudo, religião e divertimento? Isso eu falo para as pessoas que têm ou que fazem parte de algum grupo religioso, tá? Mas se você não faz, não tem problema. Você vai colocar aí se está dando tudo certo. Dividir o seu tempo no estudo, no seu divertimento aí em casa e também, inclusive, no seu próprio conhecimento. Lembra que eu já falei para vocês sobre isso? Como que você tem gasto o seu tempo aí relacionado à pesquisa, à busca, vendo filmes, aprimorando seus conhecimentos para positividade? Ou tá só jogando videogame, que também é bom também, que distrai, mas não é só isso. Né? A gente também, lembra que eu falei? Ler um livro, ver leu alguma crônica aqui via internet, buscar conhecimentos que aprimorem você cada vez mais, que te elevem, que te façam crescer enquanto ser humano, enquanto protagonista, certo? Na questão 5 é para vocês vão ver a imagem lá que está mostrando todas as religiões e eu queria só que você fizesse uma análise, falasse para mim o que você entendeu sobre aquela lá, as imagens das religiões, né? Que você vê lá os símbolos das religiões que estão lá e o futuro dessas religiões. Vocês acham que vai continuar tudo igual era antes? Ou será que vai acontecer alguma mudança? Ou já aconteceu essa mudança? Eu quero, em, nossa, algumas linhas lá você expondo a sua opinião, tá? É muito importante para nós, para a gente ver o seu crescimento, tá? E no mais, nos veremos na próxima aula. Não esqueçam de enviar as atividades para o seu tutor. Cuidem-se, protejam-se, usem máscara, respeitem o distanciamento social, ajudem a cuidar dos seus familiares, certo? Qualquer coisa, contem comigo, estou aqui. Um beijo grande no coração de todos vocês. Tchau!